noite, meus irmãos. Graça e a paz, tudo bem? Como é sabido já dos irmãos, o pastor está doente e não vai poder hoje estar aqui conosco. E ele pediu para que eu estivesse trazendo uma palavra aqui, com a graça de Deus. Hoje nós vamos meditar novamente na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1. Do versículo 20 ao 23. Romanos capítulo 1, 20 ao 23. Antes de lermos, meus irmãos, fazer uma breve oração para darmos início à leitura. Ó grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos concedermos essa bênção e nos reunirmos para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, Senhor. Obrigado, a Deus, por esta rica oportunidade de não apenas adorar ao Senhor, mas também orarmos ao Senhor, colocarmos, a Deus, as nossas vidas, as nossas necessidades, os nossos pedidos, ó Pai, diante da Tua grandeza, Pai. Obrigado, Senhor, também porque por meio, Senhor, da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor, através do Seu Espírito, instrua, ilumine, traga, Senhor, a bênção de compreendermos e aplicarmos a Sua palavra para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra, para o Teu louvor. Eu não posso, ó Deus, fazer essa obra, mas o Senhor, em Sua palavra mesmo, diz que o Senhor capacita os escolhidos, ó Pai. Se eu sou, ó Deus, o escolhido, assim como tantos irmãos e tantas irmãs, usa nossas vidas, ó Pai, para a Tua glória, Senhor, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, crescermos, ó Pai, em comunhão, crescermos em graça, em intimidade, santidade, ó Deus, em temor. Ó Deus, são tantas bênçãos, ó Pai, e nós queremos e buscamos não apenas elas, mas também o Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de tal forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Irmãos, uma pergunta que eu faço a você: todo ser humano, independente da nação, do país que ele nasça, ele sabe sobre a existência de Deus ou não? O que os irmãos acham? Meus irmãos, a Bíblia em nenhum momento quer convencer o homem sobre a existência de Deus. Em nenhum momento. Por quê? Porque isso é claro e óbvio demais. Nós vemos que o Espírito Santo veio para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas sobre a existência de Deus, meus irmãos,
Isso é claro e óbvio. A Bíblia não foi escrita para convencer o homem sobre a existência de Deus. A Bíblia foi escrita para nos mostrar a grandeza de Deus em salvar seu povo. E para isso é necessário os homens serem convencidos. Eu vou dar um exemplo para que nós compreendamos por que é óbvio. Imagine que você encontre uma caneta Bic, sabe a caneta Bic? Imagine que você encontre essa caneta em uma ilha deserta, uma ilha que nunca nenhum ser humano pisou ali. Imagine que você encontre essa caneta. Quando você encontrar essa caneta, você vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta: essa caneta é fruto do acaso, de processos naturais, da evolução, ou essa caneta foi criada por alguém inteligente? Tem essas duas opções. Qual é a conclusão que você chega? É óbvio que aquela caneta foi criada por alguém inteligente. Não é verdade? Se você disser, presta atenção, se você disser que aquela caneta é fruta do acaso, uma caneta só, viu, irmão? Se aquela caneta lá é fruta do acaso, de processo evolutivo e etc., se você disser isso, sabe o que as pessoas vão falar que você é? Louco. Por que louco? Porque uma caneta não pode vir à existência por meio de processos naturais. Uma simples caneta. É impossível aquela caneta vir a existir por processos naturais. Então, por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Antes de eu fazer aqui a leitura de um texto, eu quero dar alguns exemplos, meus irmãos, da criação de Deus que nós vemos todos os dias. Alguns desses exemplos nós vemos todos os dias. O primeiro exemplo que eu dou, meus irmãos, é do universo. O universo, todos nós sabemos que é aquela parte preta onde fica as galáxias, as estrelas. Alguns estudiosos, cientistas, eles falam que esse local, esse universo, tem aproximadamente 90 bilhões de anos-luz de uma extremidade à outra. Isso significa, meus irmãos, que se nós viajássemos em um avião que andasse na velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, demoraria 90 bilhões de anos para nós atravessarmos o universo de um lado para o outro. É grande? É gigante? Um outro exemplo que eu dou é das galáxias e das estrelas. Meus irmãos, vocês acham que existe mais estrela no universo ou grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta? Você acha que existe mais do que? O Otávio acertou. Estrela, existe muito mais estrela, isso é já sabido já. Meus irmãos, mas você já pegou um punhado de grão de areia e levou lá na mesa, tentou contar um punhado só. A quantidade de areia que tem é gigantesca, não é? No nosso planeta. Mas as estrelas é muito mais estrela. Um outro exemplo, meus irmãos, que eu dou é do nosso DNA.
Meus irmãos, o DNA é onde contém informações de cada um de nós. Cor de cabelo, tudo que você imaginar está no DNA, as informações. Em cada célula que nós temos, existe a fita de DNA que, se você esticar ela, dá 2 metros e uma célula. Só que o ser humano, um ser humano, tem aproximadamente mais de 30 trilhões de células. Se nós ajuntássemos e esticássemos esse DNA, daríamos para irmos no Sol, não uma nem 2 vezes, mas centenas de vezes. É incrível, não é, meus irmãos? É grandioso, não é? Se quer um outro exemplo que eu fiquei impressionado, é do pavão. Meus irmãos, o pavão é um dos animais mais lindos que tem na natureza. Quando ele abre o rabo dele, é impressionante o que acontece ali, com aquelas penas, formando várias imagens, lindas, coloridas, etc. E sabe o que é impressionante? Os cientistas achavam que quando o pavão abria o seu rabo, era para que ele atraísse a fêmea, para que a fêmea olhasse e se sentisse atraísse para casar com ele. Mas descobriram, meus irmãos, que a fêmea não enxerga bem. Aí a pergunta que eu faço é: então, por que o pavão tem aquela beleza toda? Por quê? Se não é para atrair a fêmea. Sabe por quê? Quem enxerga, meus irmãos, milhares de cores? Nós, seres humanos. Deus, meus irmãos, fez o pavão para que nós víssemos a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a beleza de Deus nessa criatura. Meus irmãos, um exemplo que eu dou, lá em casa tem diversos pardais lá. Eu comecei a observar eles e é impressionante como que eles voam em uma velocidade extremamente rápida e como que eles não batem nos galhos das árvores onde eles estão voando. Voar no céu é uma coisa em linha reta. Você voar dentro de um mar cheio de gás sem bater é outra. Sabe, esses aviões que tem em alguns países, Estados Unidos, etc., nunca ninguém fez algo semelhante. Nunca. Uma outra coisa, meu irmão, outro exemplo que eu vou dar é do coco também, que tem lá em casa. Eu fico impressionado como que cresce de maneira ordenada. Cada parte cresce no momento que deve crescer, na hora que deve crescer, e vai se encaixando. E eu me pergunto como que a água do coco é colocada lá dentro. É uma coisa simples, nós dá risada, mas você sabe responder? Eu não sei. Nós não sabemos. Como que a água é colocada dentro do coco duro, tem a casca dura? Como, meus irmãos? E para terminar, o último exemplo que eu dou é da chuva. Você já se perguntou como que aquela quantidade de água que cai sobre a terra está em cima da nossa cabeça? Você já se perguntou, não? Como, meus irmãos? Essa água toda está em cima da nossa cabeça. E você sabe que quando chove, não é como uma cachoeira, na verdade, porque se fosse, estava tudo morto. É o que? Pinguinhos. Para quê? Para não destruir a terra e não matar a criação. Mas o que acontece lá em cima? Tem o que? Uma peneira? Algo para formar esses pingos? Nós não sabemos também.
Mas eu te pergunto, nesses exemplos que eu citei, isso aqui tem complexidade? Tem sabedoria? Tem inteligência? Essas coisas que eu citei é muito mais complexa do que uma caneta ou não? Não é? Então, meus irmãos, se uma caneta não pode vir por acaso, como essas coisas que eu acabei de citar podem vir? Como? É impossível. E não é somente impossível. A Bíblia vai dizer que quem diz isso é tolo e louco, como nós vimos nesse texto e veremos. Então, meus irmãos, nós vimos nos primeiros versículos que nós conhecemos a Deus através do quê? Da criação. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a criação, nós vemos Deus. Aí você fala, como assim, Igor? Nós vemos os seus atributos. Como diz aí Romanos, fala, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Quais são os atributos, meus irmãos, de Deus que nós vimos quando nós olhamos para a natureza? Um atributo, sua inteligência, sua sabedoria, seu poder, sua glória e tantos outros, meus irmãos, que nós poderíamos citar. Quando eu olho, meus irmãos, aqui fora, esse carro bonito aí, não sei nem o nome, mas pensa num carro bonito, é isso daí que eu acho, não sei o nome direito, mas quando eu olho para ele, eu não falo esse carro veio do nada, eu falo uma pessoa muito inteligente, caprichosa, outras, né, várias, né, porque não é só um que fala, fez isso daí. Só que um carro, meus irmãos, com isso que eu dei os exemplos aqui da criação, é incomparável, meus irmãos, incomparável, incomparável a grandiosidade e complexidade da natureza, das coisas que Deus criou. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala que o homem é o quê? Indesculpável. Ah não, eu não conhecia Deus, não sabia que Deus existia. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é indesculpável. E nós veremos isso mais à frente. Agora nós vamos ver quando o homem olha para a natureza, quando o homem vê a Deus, nós veremos aí nesses versículos o que o homem não faz. Primeiramente, o que o homem não faz. Leia aí, irmão Otávio, 1:21. Pode ler, irmão Otávio. Porque em conhecer a Deus, não o glorificar como Deus. Olha aí. A primeira coisa que o homem não faz é que ele não glorifica a Deus. Irmãos, Deus criou o universo, criou as estrelas, criou a galáxia, criou os animais, criou o ser humano, e não somente criou, Ele mantém e sustenta todas as coisas. Isso já seria suficiente para darmos glória a Ele. Mas o que nós fazemos? O universo adora a Deus, as estrelas o louvam, os animais o glorificam, mas o homem faz o quê? Não. Eu não. Eu não. Eu não glorifico Deus. Eu não exalto a Deus. Eu não louvo a Deus. Agora é a segunda coisa que o homem não faz. O primeiro é que o homem não glorifica Deus. E o segundo é que ele não lhe rende graças. Todos nós, como eu já disse, irmãos, somos criados e somos abençoados por Deus
dia após dia. Muitas pessoas acham que elas comem e vestem pela sua capacidade, pela sua sabedoria, pelo seu esforço. É verdade que o homem que trabalha é digno do seu sustento, mas não é só por isso. É Deus quem concede a eles todas essas bênçãos, todas elas. Mas o homem, em vez de agradecer a Deus, ele faz o quê? É ingrato. Ele é uma pessoa ingrata. Quando eu lembro, meus irmãos, de mim, era exatamente isso que eu era. Eu não glorificava a Deus, eu não era grato a Deus, eu era uma pessoa que não tinha intimidade e comunhão nenhuma com Deus. Quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu olho a minha vida antes de Cristo me atrair. Era assim. E agora nós vamos ver o que o homem faz com o conhecimento que ele tem de Deus. Primeiro, o irmão Carlos já deu, que é onde os seus pensamentos se tornaram tolos. Como assim? Os pensamentos do homem com o conhecimento de Deus se tornaram tolos. Por quê? Muitas vezes o que o homem pensa, o que passa na cabeça desse homem, realmente Deus é história da carochinha, é coisa de gente bitolada, de gente doida. Essa questão de adorar, glorificar a Deus, não é comigo não. Essa questão de se arrepender, de crer. Realmente parece que tudo é fruto do acaso, tudo veio de processos naturais, a ciência comprovou já. Então, os pensamentos dessas pessoas, meus irmãos, são esses e mais piores, entendeu? São pensamentos tolos, entende? E o segundo que nós vemos aqui é que eles se tornaram o quê? Sábios? Não, loucos. Não somente são tolos, mas também se tornaram loucos. Nós sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas, muitos cientistas, muitas pessoas estudadas, pessoas que têm diversos diplomas, elas, muitas vezes, elas se gabam em dizer que não acreditam em Deus. Elas se gabam em dizer que realmente tudo que existe é fruto do acaso. E para muitas pessoas, quando elas falam isso, elas são tidas como pessoas inteligentes, intelectuais, sábias, não é verdade? Olha só que pessoa inteligente, estudou tanto e viu, olha, chegou à conclusão, realmente a existência de Deus é tudo farsa, tudo mentira. Mas o que a Bíblia está dizendo aí, meus irmãos? Que eles são loucos, meus irmãos. Loucos. Por que são loucos, meus irmãos? Porque eu dei um exemplo claro da caneta. Se um cientista desse, ele nunca vai falar que uma caneta veio do nada. Nunca. Mas ele tem coragem de falar que a criação, tudo que nós vemos, é fruto do acaso. É fruto da evolução. É louco ou não é? É louco, meus irmãos. É loucura. Loucura. E a terceira coisa que eles fazem, que nós vemos aí, pedir para a irmã Rosângela ler. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha aí. Vamos entender. Deus cria todas as coisas. Deus mantém e abençoa todas as coisas. E o homem, o que faz? Não o glorifica, não o adora, não o agradece.
E para piorar, sabe o que faz? Para piorar, ele adora a criação. Ele louva a criação. Ele glorifica a criação. É a lua, é o sol, é os animais, a floresta. Qualquer exemplo que você dá, meus irmãos. Inclusive até o homem. Adoram, glorificam e exaltam e agradecem quem? A criatura. Olha só, meus irmãos, o que o homem faz quando ele, por meio da natureza, conhece Deus. Não glorifica, não agradece, ainda para acabar, adora a criatura, em vez do Criador. Essa é a situação do homem, meus irmãos, sem Cristo. Mas há esperança para essa pessoa. Há esperança como houve para nós, que é ouvirmos o chamado de Cristo quando chama todos a se arrependerem de seus pecados, a deixarem e abandonarem os falsos deuses, os ídolos, a exaltarem e glorificarem aquele que criou os céus e a terra, a agradecer àquele que nos abençoa, a louvar aquele que é digno. E não só isso, mas ele também nos chama a crermos em seu Filho Jesus Cristo, para sermos não somente perdoados, mas também transformados, para vivermos aqui nessa vida para a sua glória, honra e louvor. Se você é uma pessoa que crê em Deus, que o glorifica, que agradece, que o serve e o teme, esse é o maior privilégio que já aconteceu na sua vida, porque a promessa de Cristo é que onde Ele esteja, nós também estejamos. E se você está aqui e você não crê em Deus, você não confia em Deus, você não o glorifica, não o exalta, ouça a voz de Cristo que o chama amorosamente a se arrepender e a confiar nele. Essa é a palavra, meus irmãos, que eu gostaria de trazer hoje, para vermos a grandeza de nosso Deus. Mesmo, meus irmãos, nós estando nessa situação, como foi descrita aqui, mesmo nós estando nessa situação, Deus veio ao nosso encontro. Deus tirou o nosso coração de pedra que era duro como uma rocha, insensível com as coisas de Deus, e nos convenceu a respeito delas. Deus abriu os nossos olhos, que eram cegos, para o Evangelho de Cristo. E Deus, meus irmãos, habita conosco por meio do seu Espírito Santo para todo sempre. Então, quero encerrar essa meditação de hoje agradecendo aos irmãos pela paciência aí. Deus abençoe, irmãos.